Bom dia, sou o professor Mário Sérgio, sou professor de Ciências Humanas do PEI Coronel Marcelino Braga e estou aqui para falar um pouco sobre o Dia da Consciência Negra. Então, o Dia da Consciência Negra ele foi pensado, instituído no dia 20 de novembro por marcar a data de morte de um dos principais líderes quilombolas, que foi Zumbi dos Palmares. Zumbi teria sido assassinado no dia 20 de novembro de 1695, justamente por lutar contra o sistema escravista. Então, o movimento negro ele escolheu essa data, como o Dia da Consciência Negra, com o objetivo de destacar toda a luta e resistência dos negros escravizados no Brasil. Desse modo, essa história, toda a história do Quilombo dos Palmares, e a trajetória do próprio Zumbi, tornaram-se um símbolo de resistência que esteve presente durante todo o período da escravidão. Então lembrar do Zumbi dos Palmares é destacar que esses mais de 3 séculos, esses mais de 350 anos de escravidão, ele foi marcado pelo enfrentamento cotidiano. O Dia da Consciência Negra é um dia muito importante para se pensar, se refletir sobre a valorização da história e da cultura afro-brasileira, sobre a inserção do negro na sociedade, sobre o combate ao racismo e à discriminação, essa questão da representatividade, que tem sido muito falada hoje em dia, representatividade na TV e nas mídias, mas não só nesses espaços, uma representatividade em todos os espaços da sociedade, principalmente em espaços de decisão, espaços de poder, porque a gente pode se questionar, se as pessoas negras representam mais da metade da população brasileira, por que a gente não vê essas pessoas, nos mais diversos, representadas nos mais diversos espaços da sociedade, em altos cargos, como grandes empresários, ou em cargos de liderança e chefia, gerência das grandes empresas, a gente se questionar quantos autores negros a gente vê, quantos professores negros nós tivemos, nesse sentido, quantos, na nossa cidade mesmo, quantos empresários, quantos comerciantes negros a gente consegue observar, Então a gente fazer essa reflexão, se a população negra é mais da metade da população brasileira, porque não vemos essa população representada, em todos esses espaços. Olá, meu nome é Bruno. E aí, eu sou desse Olá, sou o Lucas Teodoro. Meu nome é Marcelo. Olá, sou o Luciano. Olá, sou o Lucas Felipe. Olá, meu nome é Bruna. Estamos aqui reunidos hoje para conversarmos sobre um assunto muito importante para todo o país, consciência negra. Então, essa é uma conversa que é muito divertida e é importante falar sobre isso, por causa que existe muito preconceito e muita gente não liga pra gente. Sim, a consciência negra é para reconhecer e valorizar a luta dos negros, a cultura negra brasileira, o que ela está contribuindo para a sociedade hoje em dia. Sim, mostrar o nosso dia a dia, como funciona tanto no dia a dia da rua e como na escola. E tipo assim, se for parar para ler bastante, tem faculdade, você não vê negro direito. A gente não tem oportunidade, tem que correr atrás dos caras mesmo muito já. Bem antigamente existia várias escolas, só que era escola só de branco e era só escola de preto. Ou seja, preto não podia entrar numa escola de branco, era totalmente proibido. Ônibus também era a mesma coisa. Era tipo uma classe, E tipo, negros não podiam entrar na banheira de branco. É muito diferente. E marcar essas coisas também. A gente não podia andar livremente pelo mercado. Que aconteceu comigo, acho que foi uns 3 anos atrás. Eu tava no mercado fazendo comprinhas e quando eu fui passar lá no caixa, a moça perguntou, olhando nos meus olhos, perguntou se eu tinha dinheiro suficiente para pagar as coisas.
eu fazer umas coisas, sabe? Isso me ensinou que eu roubei, sabe? Eu fui comprar um negócio numa loja de Viva e ela falou que eu tinha pegado um fone de casa no canto. Aí eu tive que tirar o bolso e mostrar que eu não tinha pegado nada. Assim, teve um negócio que aconteceu comigo, eu tava na prova. Aí tinha um segurança civil que toda hora, assim, eu falei meu dinheiro, cara, tava lá fora esse ano, tá ligado? É forte, porque os caras me ligam, eu não acreditar, a gente também investiu em umas coisas. Mais alguma experiência? Mano, teve uma experiência que aconteceu comigo. Eu morava lá em Potiguar. Que aconteceu de a gente tinha jogado uma partida de futebol. Daí, após essa partida, tinha umas pessoas, mercenários, eram militares da região militar. Daí, eles estavam falando sobre papo de filho e tudo mais. E tem um negócio que me chamou muito comigo, que ele falou que um rapaz que me ofereceu era filho dele. Daí, o outro falou que não, que ele não. Se ele achava que ele iria ter um filho dele, tipo algo desse lado também. Infelizmente, Na verdade, não vai, inteiro. Sim, a mentalidade não mudou muito, antigamente. Sempre continua a mesma coisa. Os caras estão se for ver, hoje em dia ainda tem muita coisa que pessoas negras não podem fazer. É mais os brancos. Você falaram que sabe, se olhar numa roda de rico, 90% é a raridade de você achar um cara rico mesmo. Por quê? Porque se ele é rico, tem que ou se sacrificar para subir a vida, ou ele não se até chegar naquele. Até no mercado de trabalho é. Pelo menos todo ano a gente tem esse dia pra conscientizar, né? Mas é foda que só fica um dia do ano. Você vai estar em um lugar que existe mais que outro. Todo dia que vocês são Existe a consciência branca do ano todo. Esses caras se tornam uma funcionária da autoridade, né? A gente é maior que eles, tá ligado? Sim, mas eu vou pensar, não vai ter que criar esse consciência aí. Não, Foi criado em 2011. recentemente sim, não. Um dia me ensinaram que essa era a cor de pele. E mesmo não sendo da mesma cor da minha, eu comecei a chamar essa cor de pele. O que eu não entendia era, se aquela era a cor de pele, por que a minha não era daquela cor? Será que tinha alguma coisa de errado? Descobri que tinha, mas não comigo. Os meus pais me ensinaram que o problema não estava na minha pele, mas nas pessoas que ignoram a minha pele. O que estava errado era a imposição de uma cor única. Eles me ajudaram a entender as histórias dos meus ancestrais sobre a nossa cultura, sobre racismo estrutural e sobre a nossa luta contra os preconceitos. Comecei a ver e perceber outras pessoas iguais a mim, brinquedos parecidos comigo, filmes, desenhos, muitas coisas. A minha cor existe e eu descobri que tem um monte de cores de pele. A minha cor é essa e ela é linda. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos, eu sou professor de Geografia e eu tenho uma formação acadêmica em licenciatura e bacharelado pela Unesp de Ourinhos. Hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre o ensino de África em Geografia. Antes de começar a abordar rapidamente esse assunto, é importante ressaltar algumas coisas, como a percepção que os alunos têm em relação à África. Quando estamos dando aula sobre esse assunto, é perguntado para o aluno o que é África, e a maioria responde que a África é um país, quando na verdade a África é um continente, que é o país seria a África do Sul.
Isso não é culpa deles. Na verdade, isso é culpa de uma série de questões que não cabe debater aqui, mas que fez com que o ensino de África entrasse de forma tardia para o currículo. Ele vai aparecer no currículo do terceiro ano do ensino médio, por volta de 2003, 2004, e ela tem uma abordagem um pouco difícil. Embora seja difícil, muitas questões são deixadas de lado. Por exemplo, as questões sociais não são muito bem debatidas, né? E o que de fato é ensinado são as questões de uma geografia talvez ultrapassada, que é uma geografia quantitativista. Ou seja, é apresentado para o aluno muitos dados sobre IDH dos países africanos, sobre a questão climática, sobre a questão da cartografia da África e outras questões como o subdesenvolvimento, como os conflitos que existem entre tribos, como a pirataria, por exemplo, na região do Chifre da África. São questões que não são muito bem discutidas, né, nesse currículo. Um outro problema que é possível a gente notar é que a partir do ano que vem o ensino de África ficará um pouco restrito ou talvez até deixará de existir, já que esse ensino ele é tratado nesse currículo antigo, que é o São Paulo Faz Escola, e a partir do ano que vem vai ser um novo currículo, um novo ensino médio, em que geografia deixará de ser ensinado para o terceiro ano. E, consequentemente, o ensino de África também deixará de ser ensinado. Ou talvez possa aparecer de alguma forma no itinerário formativo, mas não é da mesma forma que em geografia. Será uma forma mais abrangente, talvez interdisciplinar. Por um ponto de vista é bom, porque tem a interdisciplinariedade. Do outro ponto de vista é ruim, porque o ensino acaba deixando de ser restrito a um aspecto da geografia que poderia ter sido melhorado e passa a ficar mais espaçado em todo o currículo. Bom, por que é importante estudar a África? Porque mais de 50% da população brasileira tem, de certa forma, origem africana, né? Vindo com a escravidão dos africanos para poder trabalhar na cana-de-açúcar, né, no Nordeste, durante o ciclo canavieiro, e depois trabalhando no ciclo do ouro e por aí vai, até chegar na abolição da escravidão já durante o ciclo do café. E esses negros foram para cidades grandes, desempregados, construíram áreas de favela, né, de periferia, e ao passar do tempo foram tendo uma miscigenação com o resto da população, indígena, brancos, e acabamos que boa parte da população brasileira então vai ter essa origem na África, né? Então, como que a gente pode entender a construção do nosso país, a construção do nosso povo, sem a gente estudar a África? Fica inviável, né? Até porque o Brasil não é feito apenas por europeus, né? Ou asiáticos. O Brasil é uma mistura de asiáticos, europeus, africanos, indígenas, de todo mundo, né? Portanto, apenas isso já bastaria para poder ser ensinado a África, talvez não só para o ensino médio, mas talvez para o ensino fundamental também. Ok? Fico por aqui, um abraço. Essa foi e vai continuar sendo as imagens que a mídia internacional vai continuar te vendendo sobre o continente africano. Miséria, fome, extrema pobreza, guerra, instabilidade religiosa e várias outras coisas. Eu não vou negar que tem algumas coisas acontecendo no continente, mas eu vou negar quando as pessoas resumem o continente africano em um país só. São 54 países, várias diversidades culturais. Enquanto as pessoas acham que a África se resume só a safari e a ONG para ajudar as crianças em condições vulneráveis. Eu quero que você veja essas imagens e você mesmo admira, contempla o que há de mais dentro do continente, sem eu te falar sobre outros valores culturais, tradicionais, morais, espirituais que temos dentro dos nossos continentes. Aprecia. Falamos sobre representatividade, né, sobre o quanto não vemos pessoas negras representadas em espaços de decisão, espaços de poder, mas por outro lado vemos o quanto as pessoas negras estão representadas nas piores estatísticas sociais, né?
Quando falamos que mais de 70% das pessoas assassinadas no Brasil são de pessoas negras, mortes violentas, né? As taxas de violência urbana, de encarceramento, né? De desemprego, né? De pessoas em situação de rua, a maior parte dessas taxas são de pessoas negras. A questão da vulnerabilidade social, né? A parcela mais pobre da população brasileira, a maior parte são de pessoas negras, né? Então, esse é o racismo, né? É um racismo estrutural, que está na estrutura da sociedade, uma sociedade construída em cima do racismo, que faz com que pessoas negras sejam expostas, né? Sejam marginalizadas, né? Tornando o negro o principal suspeito, que é só a gente dar um Google, né? Fazer uma pesquisa simples e ver o quanto as forças de segurança pública confundem pessoas negras com criminosos. Isso acontece o tempo todo. Essa ideia do branco protestar, ela é vanguarda. Porque tem uma tendência de todo mundo achar que só a vítima pode reclamar, né? Veja bem o que aconteceu. Está dentro desse contexto. Uma mulher no banco, ela falou, pô, meu filho te adora e tal, e pá, mas eu tô com problema com ele tá umas ideias malucas e tal. Quantos anos ele tem? 17. Mas qual que é o problema dele? Ah, ele canta rap, sabe? Mas ele tá muito revoltado, ele briga com as pessoas, ele não pode ver qualquer coisa de racismo que ele vai em cima. Aí ela tinha a pele clara, eu falei, que cor que é seu filho? Ele é branco. Eu falei, porra, é mesmo? Pô, seu filho é brilhante, mano. Você devia ter orgulho do seu filho, cara. Você tem um filho branco que luta contra o racismo, você tá com vergonha dele. Você tá reclamando de um cara brilhante pra mim, mano. Dá meu telefone pra ele aí, ó. Ela é mesmo. Eu falei, pô, você tem que entender, mano. Moleque é brilhante, moleque é branco, pula na frente de um preto quando vem injustiça. Você tá achando que ele é estranho? É você que é estranho, mano.